Você sabe que existem outros arcos do triunfo sem ser em Paris? Bom dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 9 de abril de 2026 e o objetivo deste canal continua sendo resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. Os vídeos são publicados todas as quintas-feiras às 6 da manhã. O link da apresentação está na descrição de todos os programas. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Dia 22 de janeiro deste ano, a matéria foi sobre o Arco do Triunfo de São Paulo. Hoje vou falar de outros arcos do triunfo pelo mundo e suas origens. Os Arcos do Triunfo ou os Arcos dos Triunfos. São vários triunfos, vários arcos, né? O mais famoso é o Arco do Triunfo de Paris, inspirado no Arco de Constantino, que fica em Roma, na Itália. Mas tem outros pelo mundo. E as pessoas, na verdade, acreditam até, como eu acreditei, não sabia que tinham outros arcos, conhecem mais o Arco de Paris, o Arco do Triunfo de Paris. Então vamos falar dos outros, tá? Os outros arcos do triunfo estão em Delhi, na Índia, Washington, nos Estados Unidos, Barcelona, na Espanha, Bucareste, na Romênia, em Portugal, no Ceará, sim, no Brasil, na Venezuela, na Coreia do Norte e na Líbia. São esses que pesquisei. Vamos começar pelo primeiro, o pai dos arcos do triunfo, que inspirou todos os outros. A origem dos arcos do triunfo remonta à Roma antiga, onde eram erguidos para celebrar o triunfo romano, a maior honra concedida a um general vitorioso. Eles serviam como portais simbólicos para as tropas que retornavam da guerra, imortalizando conquistas imperiais na arquitetura. O glorioso Arco de Constantino. Este texto é lido na íntegra e retirado do site blogsilvano.com.br e aí vocês procuram lá Arco do Constantino. O Silvano é um professor de italiano, tá? Silvano Formentin, o nome dele. E foi essa matéria, por ele, foi escrita em 6 de agosto de 2020. O mais moderno arco triunfal romano. Não é por acaso que Roma é uma das cidades mais visitadas do mundo. A bagagem histórica presente lá faz os visitantes se sentirem em um livro de história. Ao viajarmos para Roma, podemos nos sentir em um verdadeiro museu ao ar livre. Com as centenas de obras-primas espalhadas pela cidade, cada uma delas carrega uma grande importância histórica, artística, cultural e social da sua época de criação. Hoje vamos conhecer o Arco de Constantino, uma impotente obra do final do Império Romano que narra uma parte importante da história romana e serviu de inspiração para arcos semelhantes pelo mundo. Arco de Constantino em Roma. O Arco de Constantino faz parte de uma série de monumentos históricos fixados em Roma que desperta no turista a sensação de desbravamento e coragem. O monumento foi especialmente criado para celebrar a vitória. Constantino contra Macenzio, na batalha pela ponte Milvia, em 312 depois desta era cristã,
inaugurado 2 anos depois, em 315 d.C. Neste período, o Império Romano encontrava-se dividido em Macenzio, que era o imperador da capital italiana, enquanto Constantino era imperador da Gália, Bretanha e Espanha. Então, no ano de 315 d.C., com o triunfo de Constantino contra seu rival Macenzio, foi emerso o Arco de Constantino em sua homenagem por uma decisão do Senado romano. O local escolhido para posicionar o movimento foi precisamente onde ocorriam os chamados desfiles triunfais na era da Roma antiga e que se findavam em uma farta celebração no Monte Capitolino. Fica estrategicamente ao lado do Coliseu. Ainda é próximo também do Palatino, considerado o berço da cidade romana e uma das partes mais antigas da cidade, compondo uma das 7 colinas de Roma. O Arco de Constantino, situado na Via de San Gregório, é considerado um dos pontos mais fotografados de Roma e, justamente pelo seu significado, possui um notável destaque entre os monumentos da cidade. O monumento, inclusive, serviu de inspiração para a construção do famoso Arco do Triunfo, construído por Napoleão em Paris, na França. Nos Jogos Olímpicos de 1960, que aconteceram entre agosto e setembro em Roma, o Arco de Constantino foi escolhido para representar a linha de chegada da maratona. Uma curiosidade sobre o monumento é que um dos seus lados traz representações sobre guerra, enquanto o outro foi esculpido caracterizando a paz. Os dois opostos estão reunidos nessa imensa e surpreendente construção de mármore repleta de detalhes. Também chama muito a atenção dos visitantes o seu excelente estado de conservação, sendo considerada uma das mais bem preservadas esculturas da cidade. Estima-se que as primeiras restaurações no Arco de Constantino foram feitas no século XVIII e a mais recente no final dos anos de 1990. O Arco de Constantino é o arco mais moderno da capital, inspirado no arco do Sétimo Severo, que fica em suas proximidades no Fórum Romano. Foi construído em um conceito arquitetônico de reutilização e por isso possui em sua estrutura elementos de outras esculturas mais antigas da cidade, inclusive com cenas decorativas de outros imperadores como Adriano e Marco Aurélio. O motivo para se reutilizar elementos e peças de outras esculturas se deu devido ao curto espaço de tempo para sua construção, que iniciou em 312 depois de Cristo, sendo inaugurado em 315, sempre depois de Cristo agora, tá? Fator que fez com que os arquitetos responsáveis pela criação do arco precisassem buscar soluções mais ágeis para erguer o monumento, inserindo elementos já anteriormente esculpidos para compor a grande obra. É um dos mais impressionantes monumentos de Roma, com 21 metros de altura, 25,9 metros de largura e 7,4 metros de profundidade. Na composição, há 3 arcos de passagem. O central possui 11,5 metros de altura, com 6,5 metros de largura, enquanto os arcos laterais possuem 7,4 metros de altura, com 3,4 metros de largura cada um. Nos desenhos incorporados à escultura de mármore, Constantino foi representado como um bom imperador de caráter piedoso e vitorioso. O ático, que é um elemento superior da fachada da construção, contém inscrições com homenagens a Constantino
que indicam, segundo a narrativa histórica, que ele não era um conquistador, mas sim um homem que libertou Roma de quem a estava ocupando, chamando-o de libertador da cidade e fundador da paz. Agora vamos para o Arco de Tito, que fica em Roma também, tá? Essa fonte é a Wikipédia. Arco de Tito é um arco honorífico do século I, localizado na Via Sacra, a sudeste do Fórum Romano. Ele foi construído por volta de 82 pelo imperador Domiciano, logo depois da morte de seu irmão mais velho, o também imperador Tito, para comemorar as vitórias militares dele, especialmente a captura de Jerusalém depois da Primeira Guerra Romano-Judaica. Este arco, que sobreviveu praticamente intacto, serviu de modelo para diversos arcos triunfais construídos depois do século XVI, incluindo o Arco do Triunfo de Paris. Com base no estilo de algumas das esculturas, alguns estudiosos acreditam que o arquiteto favorito de Domiciano, Rabírio, a quem às vezes é atribuído o Coliseu, pode ter sido o responsável pelo Arco de Tito. Contudo, não há documentação antiga que suporte esta atribuição. O guia medieval latino Mirabilia Urbis Romae descreveu o arco da seguinte forma: o arco de 7 velas de Tito e Vespasiano, no qual Moisés, perto da arca com seu candelabro, está aos pés da torre cartulária. Aí tem em latim aqui, mas não tem necessidade de falar em latim, certo? Segundo o professor e pesquisador Jeffrey Becker, a tradição dos arcos triunfais liga os flavianos às tradições da República Romana. Nesse contexto, a inspiração para tais estruturas provém de monumentos como o Arco de Fábio, construído pelo cônsul Quinto Fábio Máximo Alobrógico em 121 a.C., considerando que a dinastia Flávia era relativamente recém-chegada à estrutura do poder romano. Seus membros acreditavam que participar de tradições consagradas era uma maneira adequada de receber a legitimação que buscavam. Um dos relevos internos no Arco de Tito mostra os objetos de culto saqueado do Templo de Jerusalém. A família Frangipane transformou o arco em uma torre fortificada na Idade Média. Apesar disto, o Arco de Tito foi um dos primeiros edifícios do Fórum Romano a sofrer uma restauração moderna com Raphael Stern em 1817 e Valadier por ordem do Papa Pio VII em 1821. O arco recebeu novos capitéis e teve o seu revestimento de travertino recuperado, o que é facilmente perceptível. Esta restauração serviu de modelo para todas as demais realizadas na região da Porta Pia. O Arco de Tito é de grandes proporções e conta tanto com colunas caneladas quanto não caneladas, estas últimas acrescentadas por uma restauração no século XIX. As enjuntas nos cantos superiores direito e esquerdo da passagem do arco são decoradas com personificações da vitória, como uma mulher alada. Aí vocês baixando a foto, vocês conseguem ver essas figuras que estão inseridas no arco. Entre elas está a pedra angular sobre a qual está uma mulher na face leste, um homem na oeste. O revestimento interior do arco axial é composto por profundos
caixotões e por um relevo da apoteose de Tito no centro. 2 painéis em relevo decoram também o interior da passagem, ambos comemorando o triunfo conjunto celebrado por Tito e seu pai, Vespasiano, no verão de 71. O painel sul mostra soldados romanos carregando os espólios capturados no Templo de Jerusalém, incluindo o candelabro dourado, que chama-se menorá, que é o foco da imagem. Além dele, estão representados também as trombetas douradas, os vasilhames sagrados do altar e uma mesa. Estes espólios eram originalmente dourados e se destacavam num fundo azul. O painel norte representa Tito como rodeado por vários genioelitores, estes carregando suas faces. Uma amazona com um elmo representando a bravura pilota uma quadriga que leva Tito. Uma vitória alada está colocando uma coroa de louros sobre a sua cabeça. A justa posição é importante, pois trata-se de um dos primeiros exemplos de deuses e homens numa primeira cena, um claro contraste com as esculturas do Altar da Paz de Augusto, nas quais homens e deuses aparecem separados. As esculturas nas faces externas dos 2 grandes pilares se perderam quando o arco foi transformado em torre durante a Idade Média. O ático do arco era originalmente decorado por mais estátuas, possivelmente uma carruagem dourada. A principal inscrição provavelmente era composta por letras de prata, ouro e outro metal nobre. O arco de Tito tem 15,4 metros de altura, 13,5 metros de largura e 4,75 metros de espessura. O arco axial tem 8,3 metros de altura e 5,36 metros de largura. Na inscrição, em letras maiúsculas quadradas romanas, se lê, está escrito em latim, mas eu vou falar o significado, tá? O Senado e o povo romano dedicam este arco ao divino Tito Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano. Ao lado oposto, recebeu uma nova inscrição depois de ter sido restaurado por Vladier por ordem do Papa Pio VII, em 1821. Então, nela lê-se: este monumento notável em termos religiosos e artísticos se enfraqueceu com a idade. Pio, o 7º sumo pontífice, com novas obras no estilo antigo, ordenou que ele fosse reforçado e preservado no 24º ano de seu principado. Sua importância e influência tem uma vista histórica do Arco de Tito em restos de fortificação medieval a qual ele havia sido incorporado. As esculturas do Arco de Tito fornecem uma das poucas representações contemporâneas dos objetos sagrados do Templo de Jerusalém. O candelabro de 7 braços, que é o menorá, que citei antes, né? E as trombetas são claramente visíveis e a escultura tornou-se um símbolo da diáspora judaica. Já na Idade Média, Paulo IV ordenou que o arco fosse o local do juramento anual dos judeus de Roma. Segundo Morton Satin, até a fundação do moderno Estado de Israel, em 1948, os judeus se recusavam a passar por baixo do Arco de Tito por conta de uma proibição das autoridades judaicas de Roma. Esta proibição, segundo ele, só foi retirada em 1997.
Uma outra curiosidade é que o Arco de Tito não é mencionado nenhuma vez nas fontes rabínicas. E, finalmente, o candelabro do Arco de Tito serviu como base para que foi utilizado no brasão de Israel. Arco do Triunfo de Paris, na França. Então, a matéria foi tirada do tudosobreparis.com /arco-triunfo. Encomendado por Napoleão Bonaparte em 1806 para homenagear as vitórias do exército francês, está localizado no final da Champs-Élysées. O Arco do Triunfo de Paris é um projeto de Jean Chalgrin. Levou 30 anos para ser concluído, sendo inaugurado em 1836. O Arco do Triunfo de Paris abriga o túmulo do soldado desconhecido da Primeira Guerra Mundial, com uma chama eterna que é reavivada diariamente. O Arco do Triunfo de Paris é um dos símbolos mais famosos e representa as vitórias do exército francês sob o comando de Napoleão, que ordenou sua construção em 1806 ao finalizar a Batalha de Austerlitz. Sua altura é de 50 metros e uma base de 45 por 22 metros. A construção do Arco do Triunfo durou 30 anos e foi concluído durante o mandato de Louis Philippe. O Arco do Triunfo foi testemunha de inumeráveis monumentos históricos, entre os quais poderíamos destacar a passagem dos restos mortais de Napoleão em 15 de dezembro de 1840 e os desfiles militares das duas guerras mundiais em 1919 e 1944. Nos 4 pilares do arco estão gravados os nomes das batalhas vencidas pelos exércitos napoleônicos e os de 558 generais franceses, alguns dos quais morreram em combate e seus nomes estão grifados. Arco do Triunfo de Pyongyang, na Coreia do Norte. Inaugurado em 1982 para o 70º aniversário de Kim Il-sung, este é o segundo arco triunfal mais alto do mundo, com 60 metros de altura, superando o de Paris. Este celebra a resistência coreana contra a ocupação japonesa entre 1925 e 1945. Arco do Triunfo em Barcelona. Ao contrário da maioria, não celebra uma vitória militar, mas sim a paz e o progresso. Este arco foi a porta de entrada para a Exposição Universal de 1888. Possui estilo neomodernista, que é o tijolo aparente, e relevos que representam a agricultura, a indústria e as artes. É muito legal. Arco do Triunfo de Bucareste, na Romênia. A versão atual é de granito, foi inaugurada em 1936, substituindo os de madeira construídos em 1878 e 1922. Este arco comemora a independência da Romênia em 1878 e a vitória na Primeira Guerra Mundial, marcando a unificação do país com diferentes territórios, significando a Grande Romênia, incorporando as regiões com populações majoritariamente romenas, como a Transilvânia em 1º de dezembro de 1918, a Bessarábia, atual Moldávia, em abril de 1918 e a Bucovina em novembro de 1918, uma parte de Banato após a Primeira Guerra Mundial. Atualmente existe um debate e movimento político para a reunificação entre a Romênia e a República de Moldávia. A presidente da Moldávia tem defendido essa união, especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia, como forma de segurança e aproximação com a União Europeia, a qual a Romênia já pertence.
Patuchai de Vientiane, em Laos. Construído na década de 1960 para homenagear os mortos na Guerra da Independência contra a França, este arco é conhecido como monumento de cimento, porque foi feito com concreto doado pelos Estados Unidos, que era originalmente destinado à construção de um novo aeroporto. Combina a forma do arco francês com o intrigado design laosiano. Este é no Vietnã, tá? Arco do Cinquentenário na Bélgica. Erguido no Parque do Cinquentenário em Bruxelas, sob o reinado do Leopoldo II, seu projeto é de Gédéon Bourdieu e concluído por Charles Géraud. O monumento tripartido foi inaugurado em 1905 para celebrar os 50 anos da independência belga. Arco do Triunfo de Lima, em Portugal. Um exemplar clássico que adorna o centro histórico desta vila antiga, construído para celebrar a reconstrução da cidade após o grande terremoto de 1755. O monumento é conhecido como Arco do Triunfo em Portugal. É o arco da Rua Augusta, situado em Lisboa. É localizado na Rua Augusta, conectando-a com a Praça do Comércio, Terreiro do Paço. Sua construção foi projetada inicialmente por Eugênio dos Santos, foi finalizado em 1875 com o projeto do arquiteto Veríssimo José da Costa. O arco apresenta um estilo neobarroco com estátuas de figuras históricas como Vasco da Gama e o Marquês de Pombal. Possui um mirante de 360 graus no topo, acessível por elevador e escadas, que oferece vistas da Baixa Pombaliza e do Rio Tejo. Arco de Nossa Senhora de Fátima, também conhecido por Arco do Triunfo de Sobral, aqui no Brasil, no Ceará, hein? É um monumento brasileiro em formato de Arco do Triunfo, localizado na cidade de Sobral, no estado brasileiro do Ceará. Situado na antiga Boulevard Pedro II, hoje Avenida Doutor Guarani, é um dos monumentos que mais caracterizam a cidade. No local existia um cruzeiro chamado de Cruz das Almas, erguido por iniciativa do missionário Frei Vidal da Penha, como símbolo da fé, na sua passagem por Sobral no final do século XVIII. A Cruz das Almas foi demolida em 1929. Foi construído por iniciativa de Dom José em 1953 como marco da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima a Sobral. O arco foi projetado por Falbi Rangel e executado por Francisco Frutuoso do Vale. Arco do Triunfo de Carabobo. O Arco do Triunfo de Carabobo está localizado no município Libertador, perto de Valência, no estado de Carabobo, na Venezuela. É um monumento histórico imponente, construído para comemorar o centenário da Batalha de Carabobo, um confronto decisivo na luta pela independência do país. O monumento é composto por duas colunas paralelas que convergem em um arco de triunfo, erguendo-se a aproximadamente 25 a 28 metros de altura. As colunas carregam inscrições que simbolizam a paz e a vitória, celebrando o triunfo das forças libertadoras. Foi construída em 1921 para o centenário da batalha e possui as datas 1821 e 1921 gravadas. Debaixo do arco encontra-se a tumba do soldado desconhecido, um local de homenagem aos combatentes. O monumento é guardado por soldados conhecidos como husares, que realizam a troca da guarda em frente ao arco. Arco de Séptimo Severo, Leptus Magna, na Líbia. Este arco é um impressionante arco triunfal romano situado na antiga cidade de Leptis Magna, localizado na atual costa da Líbia.
Este monumento é um exemplo notável da arquitetura da dinastia Severa. Este monumento foi construído em honra ao imperador Sétimo Severo, que nasceu em Leptis Magna, celebrando suas vitórias de dinastia. É classificado como um arco tetrápilo, são 4 lados. Este arco está localizado nas ruínas de uma das cidades romanas mais importantes do norte da África e faz parte do vasto sítio arqueológico de Leptis Magna, um local reconhecido pela sua grandiosidade e preservação, refletindo a importância da região durante o Império Romano. Mesmo assim, esse arco não deve ser confundido com o arco de mesmo nome localizado no Fórum Romano em Roma, ok? E dos arcos que eu pesquisei, é só isso. Vamos para a nossa agenda cultural. Todas as sextas-feiras compartilho as notícias da nossa região registradas pelo Grupo 1 de jornais, a Gazeta de Pinheiros, Jornal do Butantã, Morumbi News, São Paulo News e Tribuna de Santo Amaro. Leia, participe, envie suas críticas e sugestões pelas redes sociais Gazeta de Pinheiros ou pelo e-mail leitor@grupo1.com.br. Gente, onde você vai passear com seus filhos, sua família, seus amigos e mesmo a escola, né, os alunos? Na Cidade das Abelhas. É um parque em Embu das Artes, onde você adquirirá conhecimento sobre a vida e a importância das abelhas. Além de você poder adquirir mel, própolis, pólen, favas, geleia real e todos os produtos das abelhas, que também podem ser adquiridos pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos ou pelos telefones 46140609, WhatsApp 943026580. O link está na descrição do programa. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16 horas, e o estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Com certeza muitos não sabiam dessa história, né, dos arcos dos triunfos. E vocês podem comentar, tá? Por favor, por gentileza, compartilhem essas informações. E eu desejo a todos um bom final de semana.